Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala mais uma vez da família de Nazaré. É um dia, hoje, primeiro do ano, dedicado a Maria, Mãe de Deus, Rainha da Paz, nossa Mãe. E é essa dedicação, com essas vertentes, as coisas que mais precisamos na vida, nesse exato momento em que estamos dentro dela. Precisamos de paz, precisamos de uma seta que nos aponte para algo maior que nós, para que nós não nos afoguemos literalmente nas nossas coisas, nos nossos impasses, nas nossas intrigas, seja em âmbito individual, cada um consigo próprio, seja na inter-relação, seja em âmbito global, universal. E a nossa intenção de estarmos aqui celebrando esse Dia da Paz já é alguma coisa, é um grande contributo, porque nós fazemos o nosso pequeno, não passa despercebido, os outros fazem lá na frente, ali do lado, aquilo que podem, vamos somando forças, criando, fomentando uma energia diferente, que vai de alguma maneira combatendo e minando essa onda terrível de violência, de guerras, de confusões totalmente desnecessárias que estamos hoje vivendo no nosso mundo. Quando a gente limpa o mundo da gente, aquele que nos toca, que nos pertence, que nós alcançamos com a mão, a gente de alguma forma limpou o mundo todo. Quando a gente faz o trabalho no universo que nos pertence, é o universo inteiro que está mudando. Nós somos protagonistas, sujeitos, fazedores, provocadores dessa mudança. E é por isso que ninguém nunca deve cruzar os braços, achando que essa batalha é muito grande, é muito distante de nós, não podemos fazer nada para mudar qualquer coisa nela. Podemos, devemos e o faremos. O Evangelho de hoje, como dizia a vocês há pouco, nos apresenta os pastores voltando, depois do anúncio do anjo, e visitando Jesus na manjedoura, Maria e José ao seu lado. O texto é claro: os pastores foram a Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado com a manjedoura. Esse primeiro detalhe nos indica duas coisas. Primeiro, o que é que os pastores encontraram? Encontraram uma família, pai, mãe e filho. É bom começar o ano apostando na família, apostando de preferência na nossa família. Alguém pode dizer: não, mas já está tudo meio escancarado lá em casa, já está tudo muito quebrado, muito dividido, já não tem mais hipótese nenhuma da gente perceber que há família aqui. Vamos levando como dá. Podemos juntar os cabos, podemos fazer o melhor, ainda que o cenário não lhe seja favorável. Utilizar os recursos que temos para a situação que a vida nos apresenta, sem querer criar um ideal fantasioso de família, mas trabalhar no ideal possível, no melhor que lhe seja possível na nossa condição. Quando a gente dá um passo à frente dessa realidade da gente, gera uma vitória, gera um sucesso. E passo em passo a gente vai andando.
já não fica mais parado lamentando a situação terrível a que nós chegamos. A família da gente precisa disso. Precisa de você. Precisa de alguém que tome a iniciativa. Se não está mais rezando, precisa de alguém que reze. Quem sabe vai convencer os outros, vai chamar a atenção dos outros. Se não está mais usando a mesa, porque todo mundo come em um lugar diferente, com o celular na mão, e você seja o primeiro a usar a mesa. Se não está mais olhando no rosto do outro, beijando, sendo afetuoso, acolhedor, quem sabe você seja aquele que vai iniciar uma caminhada nova. Ano novo é tempo propício para isso, para a gente começar uma coisa nova. E não vamos esperar que o outro comece. O grande problema da gente é esse. Não fui eu que comecei essa confusão, ele que vem terminar. Não foi eu que disse, ele que vem, ele que peça desculpa. A gente está sempre esperando pelo outro, só que o outro não vem. E é você que está sentindo a falta. Então vá você, faça você diferente. Porque para o outro parece que ele é diferente. A realidade não toca. Esse é o primeiro aspecto, apostar na família. Mas eu diria mais do que isso, apostar na familiaridade. Às vezes a família de sangue, nós já não a temos mais. Já não está conosco. Nós já não estamos dentro dela. Já nos escapou pelas mãos. A vida já modificou isso, de forma irreversível. Mas temos sempre alguém à nossa frente. Para onde quer que vamos, temos alguém à nossa frente. Esse alguém é a nossa família. Não nos esqueçamos, é irmão da gente, irmão de sangue, porque foram animados, foram lavados pelo mesmo sangue derramado na cruz de Jesus Cristo. Todos nós somos família e precisamos ter as pessoas na vida da gente como família. Quando eu acordo de manhã cedo e saio de casa decidindo que todas as pessoas que eu vou encontrar são meus irmãos e irmãs, eu mudo a minha forma de agir com as pessoas todas. É impressionante isso. Quando eu saio de casa achando que vou encontrar ladrão, bandido e assaltante, vendo em toda esquina inimigos, em todo o rosto alguém estranho, para que eu coloque o pé atrás, é assim que as pessoas serão para mim. É assim que eu serei para elas. A animosidade se perpetua, se estende, se avoluma, se desenvolve cada vez mais. A gente tem que valorizar a familiaridade, criar laços de família com todo mundo, porque nem sempre a nossa família está por perto. E às vezes a nossa família já não nos permite viver esses laços. Porque estão dilaceradas, estão brigadas, intrigadas, rompidas, fragmentadas, aos frangalhos. Não desistamos de, não sendo possível em casa, fazer família com os de fora. Quem sabe, animados pelos de fora, nós possamos em casa, mais tarde, fazer esse trabalho. Segunda coisa importante, quando os pastores vão lá e encontram Maria, Jesus e José, Jesus está deitado na manjedoura. A manjedoura aqui é uma convocação à simplicidade, uma vida mais enxuta, mais leve, mais suave, uma vida mais embasada no essencial e não em valores supérfluos, que nós vamos todos os dias juntando em nossos bolsos, em nossos cofres, em nossas contas, em nossas despesas, em nossos corações, em nossas cabeças. E depois estamos tão inflacionados com coisas e não temos nenhuma paz, não temos nenhuma essência, porque tudo se esvaiu. É muito importante que a gente comece a fazer esse enxugamento no começo do ano. Chega em casa, olhe para o seu guarda-roupas, olhe para o espaço onde você coloca seus sapatos, olhe para as suas despesas, olhe para a sua vida e pergunte onde é que a vida está mais complicada, eu preciso descomplicar. Onde é que a vida está mais inflacionada e eu preciso desinflacionar. O que é que eu tenho aqui há muito tempo que eu já não uso mais, há mais tempo ainda, e que eu preciso me desfazer? Limpar, diminuir
imprimir leveza aos meus dias a partir das coisas que eu toco nesses mesmos dias. Então, não andar muito carregado, muita carga, muito peso ao longo da minha jornada, enxugar, afinal de contas. Depois, a manjedoura também é um desafio para que nós recuperemos essa simplicidade do essencial, que é viver com o menos possível. É aquela história que eu gosto muito dela, que o rico, verdadeiramente, não é aquele que tem mais. O rico é aquele que pode dispensar mais. Quanto mais a gente vai podendo dispensar e vivendo com menos, mais a gente se enriquece. Se houver uma guerra, um momento que repentinamente nos obriga a sair de casa apenas com a cara e a coragem, com a mão no bolso, quando às vezes nem bolso há, nós, se aprendemos antes a viver com menos, não teremos muita dificuldade. Mas aqueles que estão muito habituados a viver sempre com suas coisinhas e mais coisinhas vão juntando e não conseguem se desfazer de nenhuma delas, nem se imaginar vivendo sem elas. Quando houver um infortúnio, o infortúnio sempre é uma possibilidade real para todos nós. Esse está perdido. Esse não vai conseguir sobreviver, porque ele não fez o dever de casa, aproveitando o seu expediente cotidiano para ir treinando, exercitando o enxugamento da sua vida. É muito importante esse sinal para o qual a manjedoura nos aponta. A medicina hindu, na sua filosofia, diz uma coisa muito interessante em relação às pessoas que gostam de comer muito. E às vezes a gente diz, olha, mas coma menos, faz mal. Não, a vida é curta, eu preciso comer bastante, aproveitar a vida. O que é a vida, senão a gente não aproveita essas delícias todas? Aí a medicina hindu diz assim, quem quiser nessa vida comer muito, coma pouco. Porque comendo pouco vai viver muito e logo vai comer mais. Quem quiser comer pouco, coma muito. Porque tem tudo para crescer e morrer antes. Não vai saborear a vida como achava que iria. É uma lógica meio invertida, mas tem todo sentido para nós enxugar mais uma vez nossa vida. Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, ela andava sempre naqueles trens lotados da Índia, vez por outra de ver na televisão, gente por baixo, por cima, todo canto, e aí sempre na segunda classe, nos apertos dos vagões. E todo mundo conhecia a Madre Teresa lá, reverenciava, respeitava, queria o melhor para ela. E um dia uma pessoa, jornalista, perguntou, irmã, por que a senhora só anda de segunda classe? Ela disse, é porque não inventaram a andar terceira. Coisa maravilhosa. Um desprendimento sem igual. Colocar o seu corpo à prova dos 9. Viver cada vez mais dependendo menos desses apetrechos todos que a vida e a sociedade com muita facilidade vai colocando em nossas mãos. A opção continua sendo nossa, a escolha continua sendo nossa, a decisão livre continua sendo nossa, em acolher tudo, ou então acolher só o que nos serve, só aquilo que é realmente estritamente necessário. É o que os europeus chamam da ética do necessário. Ética do necessário. Precisamos imprimir isso aos nossos dias. Depois, segundo aspecto, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Guardar todas as coisas. Guardar todas as coisas. Eis o desafio para esse ano novo. Acolher tudo. O bom e o ruim. O agradável e o desagradável. A dor e o prazer. A alegria e a tristeza. O riso e as lágrimas. Às vezes a gente pensa de forma equivocada que nós fomos trazidos ao mundo para ser felizes. Logo, somente as coisas que eu classifico como coisas que me dão felicidade, eu acolho para mim. As coisas que eu classifico como coisas que me dão desprazer e infelicidade, eu jogo para frente. De preferência, dou para os meus inimigos, os meus adversários.
é uma tola ilusão. Nós não estamos aqui para ser felizes. A felicidade é uma coisa muito pequena para o ser humano que se aventura na vida. Nós estamos aqui para viver. Jesus Cristo disse assim: eu vim para que vocês sejam felizes. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente. Totalmente. A vida comporta felicidade, e comporta felicidade, comporta dor e comporta prazer, comporta todas as lágrimas que nós possamos verter e comporta todos os sorrisos e gargalhadas que nós podemos dar. A vida é uma maravilha. E nós precisamos de todos esses eventos dentro da nossa vida, senão ela se empobrece, senão ela se limita, senão ela fica amesquinhada, apequenada. Ela fica tudo aquilo que não é digno de uma vida de verdade. Dessa que Deus soprou em nossas narinas e nos fez para viver. Esse é um dado também fundamental. Maria guardava todas as coisas. Porque, olha, nós não sabemos o que é bom. É uma presunção. Como é que eu sei que uma coisa é boa? Eu não tenho bola de cristal. Quantas vezes a gente acorda com uma coisa boa e lá para o meio-dia a coisa já muda de figura, quando é de noite, o resultado daquela coisa boa de antes é terrível. Outras vezes, ao contrário, a gente acorda sem querer fazer, não vou, uma má vontade imensa, depois pega naquilo para fazer. Quando é no final do dia, antes eu tivesse feito isso, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Nós não sabemos o que presta, o que não presta, logo o que é o bom senso e a sabedoria perto de nós. E nós acolhemos tudo. E façamos de tudo melhor. Transformemos tudo. Criemos uma certa alquimia, um milagre que está em nossas mãos para perceber o valor, a presença, a importância, a lição específica de cada coisa. Cada coisa dá uma lição para a gente, só é aproveitar. É por isso que a gente não pode rejeitar nada. Se vem uma dor para mim, e eu logo quero rejeitar, porque o odor, a dor sumiu, eu quero acabar com ela, eu não experimento, eu não dou a essa dor o tempo de que ela precisa para fazer o seu trabalho em mim, vai acontecer. Eu perdi a oportunidade de beber dessa fonte. E acolher esse ensinamento, só aquela dor é capaz de mudar. Outra dor, de outra doença, de outro infortúnio, me dará outro ensinamento. Aquele não, aquele é daquela. Eu não posso jogar fora essa oportunidade. Eu não preciso igreja. Porque Deus fez tudo em relação a nós, exatamente para que com tudo a gente possa evoluir, melhorar, ganhar experiência, e mais do que isso, amadurecer a nossa sabedoria. Chegar no fim da vida mais sábios, não só mais velhos, caducos, com um monte de doença e se arrastando pelas calçadas. Podemos até ter um monte de doença, mas a cabeça, o coração não adoeceram, não se submeteram a essas enfermidades, porque nós assim não quisemos. Então, o que gera sofrimento na pessoa, de modo geral, o que é? Vocês vão concordar comigo, não é outra coisa senão a resistência que a pessoa tem àquilo que a vida lhe apresenta cotidianamente. Para dizer de outra maneira, o que gera sofrimento em nós é o fato de nós não aceitarmos aquilo que Deus nos propõe a cada instante para vivermos. Quando nós aceitamos, nós sofremos. Seja lá o que for, venha de onde vier. Isso não significa que nós devemos ser conformados com a realidade, viver passivamente, não interferir na realidade, não. Pelo contrário, significa apenas que nós devemos aceitar a realidade do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Até para a gente mudar a realidade, precisa aceitá-la do jeito que ela é, do jeito que ela chega. Para saber com o que a gente vai trabalhar. Que material a gente tem nas mãos para dar o passo seguinte e reverter, e alterá-la, modificá-la. Mas a aceitação
é um pressuposto sine qua non. Se não houver, nada podemos fazer. Depois, o Evangelho diz: quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus. Você se lembra de uma construção de frase muito parecida com essa, para falar do nascimento de Jesus? Nós ouvimos agora há pouco do Natal. Quando se completaram os dias para o parto, Maria deu à luz seu filho primogênito. Fala de tempo. Deixar do tempo que os dias se completem em nós. Deixemos que Ele faça o seu trabalho. Por quê? Porque há tempo para cada coisa. A gente tem que apressar o ritmo, a cadência do tempo. Ele precisa daquele momento. Há um tempo para a tristeza, há um tempo para a saudade, há um tempo para saborear uma perda, viver um luto. Há um tempo para a gente saborear a presença de uma pessoa à nossa frente, uma ausência. Um tempo para a gente solver um lugar, um tempo para a gente viver uma situação qualquer. Sempre há tempo. Há um tempo para a gente experimentar o sofrimento como uma doença. Às vezes a gente quer porque quer acabar com o sofrimento. Não é a gente que acaba com o sofrimento. Isso é presunção. É o sofrimento que se acaba por ele próprio. Quando ele cumpre a sua finalidade, quando ele vem e diz aqui veio, quando ele faz o seu trabalho em nós, ele vai embora. Se nós formos capazes de acolhê-lo na sua riqueza inesgotável, nós já estamos preparados para outro sofrimento. Porque aquele já não nos fará mais sofrer. Ele fez o trabalho dele e nós fizemos com ele o nosso trabalho. E são coisas muito simples e ao mesmo tempo muito fecundas e profundas que o Evangelho de hoje nos permite tocar. Então, administrar o tempo significa, sobretudo, viver totalmente envolvidos no presente. Viver, sobretudo, com um propósito de vida. Uma pessoa que chegou aos 30, 40, 50 anos, está pirando a esmo por aí, fazendo as coisas que os seus sentimentos, sua emoção, as suas reações cotidianas à vida vão lhe sugerindo que faça, tem tudo para dar, tem tudo para viver feliz, tem tudo para não acertar o seu alvo. É preciso que a gente possa entender um propósito à vida da gente. Um propósito. Isso não é um tema fácil. Qual é o propósito da nossa vida? A gente pode fazer algumas especulações do ponto de vista intelectual. A gente pode ler alguns argumentos. Mas eu queria dizer para vocês uma coisa muito concreta hoje, que é o beabá do propósito de vida. Quem sabe, fazendo isso, a gente possa alcançar outros níveis mais profundos e mais transcendentais de propósito. Qual é o propósito que eu trago para vocês hoje? Encontrar o nosso propósito de vida é exatamente o quê? Não se perder diante das inúmeras possibilidades que a vida nos apresenta. Eu apontaria esse caminho prático como ponto de partida, não como ponto de chegada. Por exemplo, aqui e agora, nesse exato momento, para mim e para vocês, qual é o nosso propósito de vida? Para vocês estarem sentados, participando dessa celebração, desse exato momento, escutando essa reflexão. Para mim, é trazer essa reflexão para vocês. Eu estar aqui prescrito na Eucaristia, fazendo a minha vocação sacerdotal acontecer como serviço à comunidade do povo de Deus. Meu propósito não é o que eu vou fazer amanhã lá em casa com a minha família. Nem o que eu vou fazer amanhã, que começa a ser útil, ou com o meu trabalho, porque eu não cheguei ainda em casa com a minha família, e muito menos cheguei à repartição no meu trabalho. Eu estou aqui agora. Quando eu chegar amanhã em casa, aí meu propósito se torna estar em casa com quem estiver lá. Quando eu chegar no trabalho, meu propósito é estar no trabalho com quem lá estiver. Quando a gente não mistura as coisas, não traz o futuro para o presente,
e não traz o passado também para cá, mas vive mergulhado em tudo aquilo que são as possibilidades riquíssimas do momento em que estamos, o nosso propósito acontece. Eu diria de forma diferente. O propósito da vida de uma pessoa é fazer bem feitas todas as coisas que a vida colocar nas suas mãos para que essa pessoa faça. Coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes. Coisas que parece que ninguém valoriza. Arrumar uma coisa aqui, colocar algo que eu tirei, um talher que eu tirei no lugar certo, limpar o que eu sujei. Coisas pequenininhas podem ser a alavanca para nos exercitar e nos dar o embasamento que precisamos para pegar as coisas maiores e realizá-las com o mesmo brilho, com a mesma perfeição, com a mesma eficiência. Se eu não fizer as coisas pequenas bem feitas, é por tirar o cavalinho da chuva que eu não vou fazer as coisas grandes. Nós faremos as coisas como sempre fizemos as coisas. Se fizermos bem, todas as outras que aparecerem, faremos bem. Não tem um propósito melhor que esse, nesse exato momento. E quando a gente faz isso, a gente vai se descortinando no horizonte, percebendo outras coisas maiores que a gente pode, de fato, fazer. Isso significa dizer que, quando eu estiver em outros lugares, desempenhando neles as minhas funções, esses lugares serão os lugares do meu propósito. E a título de conclusão, fazendo a ponte de tudo isso com esse dia primeiro do ano, quando nós estamos cheios de esperanças, de expectativas, e comumente, quando nos encontramos, dizemos aquela frase irretocável, de feliz ano novo, eu acho que a pergunta é: o que fazer para que 2024 seja um ano proveitoso? Um ano de fato novo? Não há uma grande resposta. Não há uma única resposta. Não há um único caminho. Há muitas e variadas respostas. Primeira coisa que eu diria: vivamos nesse ano diariamente, preenchendo cada dia apenas com o significado daquele dia. Só. Lembrem-se quando Cristo nos ensinou a rezar. Ele dizia: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão de 2 dias, nem da semana, nem do mês. Ele quer que nós nos comprometamos com as demandas do dia. Trazer o ano para o dia, para cada dia, é uma forma da gente não perder tempo no ano e não perder de vista. E possibilitar que ele faça o seu trabalho mais uma vez em nós. Aprendamos então que a vida não é um problema a ser resolvido de uma só vez. A vida é um desafio constante a ser vivido dia após dia. Nesse sentido, importante não é ganhar nem perder, mas fazer de cada dia uma experiência humana. Cada dia fazer coisas que tenham sentido. Nós sabemos quais são as coisas que fazem sentido para nós. Experimentar o significado, aproveitar as poucas e pequenas coisas que diariamente nós somos chamados a fazer. E não ficar na espera de uma coisa grande, avassaladora, que vai me arrebatar da minha vida e vai mudar tudo em mim. Essa coisa não existe. Pode existir para pouca gente. O que existe para todos nós é o feijão, o arroz e carne. Peguemos nisso e façamos o melhor. Então a vida boa, verdadeiramente humana, não está baseada em alguns poucos e grandes momentos, mas em muitos e pequenos momentos que a gente vai saboreando na relação cotidiana. Eu termino lembrando, eu estudava em Recife, fazendo segundo grau, segundo, terceiro ano científico, e eu morava num apartamento com primas e primos. E eram 3 primas e um primo, e eu lá. A gente se acostumou, trabalhando em igreja, movimento de juventude,
Cada um chegava em casa, no apartamento, dos seus estudos, das suas escolas, em horários um pouquinho diferentes. Um chegava às 12h30, o outro 15 para 1, outro 1h, 1h30. Mas é engraçado, ninguém comia, ninguém almoçava. A gente beliscava alguma coisa e esperava por todos. Aí quando chegavam todos, isso é uma coisa espontânea que a gente foi criando. Quando todos estavam ali, a gente comia juntos. Gargalhava, brincava, para que quando fosse às 2, 2h30, cada um no seu quarto, para estudar. E haja estudo. E era assim. Era maravilhoso aquele encontro da gente, motivava a gente para levar o resto da tarde, o dia inteiro, de uma boa forma. A gente estava no grupo de jovens, e aí o padre, Monsenhor Oswaldo, lá em Boa Viagem, perguntou: olha, me diga uma coisa, o que é que vocês gostariam para o futuro de vocês? Que vida vocês querem para vocês? O que é que vocês querem realizar de bom, de maior? E aí eu dizia: eu quero me formar. Quero me formar, já comecei, é um sacrifício, mas vou me formar. Eu sou pobre, eu queria poder, depois de formar, trabalhar na minha área, eu sou bom profissional. Eu quero casar, constituir família, ter filhos, viver a minha vida santa em família. Cada um foi dizendo uma coisa grande. Chegou lá vez uma prima muito querida. Ele disse: e você, o que é que gostaria de futuro? Ela disse: olha, eu gostaria de chegar em casa e encontrar Raimundo, Edmundo, Elsamir, Mana, me esperando para vir almoçar junto. É isso que eu queria comigo, todos os dias da minha vida, até o fim. Uma coisa que chocou a todos nós. Às vezes nós estamos ansiando por coisas grandes que estão longe das nossas mãos. E não valorizamos as pessoas que conosco vivem com a riqueza do amor, da beleza, do entretenimento, da alegria, do afeto, do carinho, do aconchego que ela nos dá. Porque a coisa mais importante do mundo não é coisa, é gente. É gente. Valorizemos as pessoas. Nós, infelizmente, aprendemos a amar apaixonadamente coisas. Nós marginalizamos pessoas. Às vezes, as pessoas que convivem conosco. Se tivermos de mudar isso, erremos com as coisas, mas, pelo amor de Deus, acertemos com as pessoas. Comecemos esse ano acertando com as pessoas, de preferência com aquelas que estão muito pertinho de nós, morando sobre o mesmo teto, que nos amam de forma indiscutível. Amemos essas pessoas igualmente e expressemos esse amor. Não tenhamos nenhum pudor em manifestar o nosso amor, se de fato existe, pelas pessoas a quem amamos. Porque um dia nós vamos perdê-las, mas quando chegar esse dia, nós pelo menos teremos esse conforto e não deixamos nenhuma pendência, nenhuma palavra sem dizer, nenhum abraço sem dar, nenhum sorriso sem oferecer, nenhum aperto de mão sem efetuar. Tudo que nos foi possível, nós fizemos. A dor vai ser a mesma, mas suportaremos mais e melhor, porque fizemos o dever de casa. Que Deus nos ajude e esse lampejo de felicidade não se ausente, não se distancie de nós nesse ano que está começando hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.